Eu quero transmitir uma palavra para você hoje, e essa palavra, ela tem muito a ver com o dia de hoje. E por mais que o dia de hoje tornou-se, principalmente no Brasil, quase que um 7 de setembro, devido às manifestações, nós sabemos que o dia de hoje, ele é chamado de dia de finados aqui no Brasil, e no mundo é muito conhecido por uma festa, que é a festa de Lo Dia de los Muertos, o dia dos mortos. E você deve ter ouvido falar a respeito disso, e eu quero falar a respeito disso hoje, né? Quando nós aqui do marketing estávamos pensando a respeito de como nós vamos anunciar esse culto, ficou até um pouco apreensivo, né? Porque vamos colocar lá, o que é? Culto de los Muertos. Aí o pessoal não vinha, meu Deus, culto dos mortos, eu não vou nesse lugar, né? Mas é o nome da mensagem que fala do dia dos mortos, e eu quero fazer você compreender um pouquinho a respeito disso, do que nós pensamos sobre isso. O dia dos finados, ele é conhecido assim desde o século X, e diz a história que na abadia beneditina de Cluny, na França, foi o abade Odilo, que mais tarde vem ser chamado de Santo Odilon, em 1962 a 1949, que tem o registro da vida dele. Foi o cara que instituiu o dia 2 de novembro como um dia a se fazer menção daqueles que passaram aqui pela vida, né, mas que já morreram. Porém, né, quando se chegou às Américas, descobriu-se que também, aqui entre os astecas e maias, que é aquela região ali que compreende o México hoje, se tinha uma festividade que se fazia por um mês, que era o mês de outubro, e que essa festividade era alusiva aos mortos. Então, os cristãos que vieram, eles acharam muito esquisita a festa que se tinha, né, que eles faziam, e eles vieram e trouxeram isso para o dia 2, porque então tinha o dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, que já era um feriado para eles, e o dia 2 então era o dia de finados, e vocês sabem a história, né, essas culturas foram suprimidas, até o ponto de que hoje, no México, em algumas cidades, se tem essa festa do Dia de los Muertos, e se faz uma festividade de uns 7 dias, termina-se no dia 3 de novembro, essa festividade, em algumas cidades mais, tanto que foi considerada como um patrimônio imaterial da humanidade, por conta da festa ser muito conhecida. O que eu quero dizer hoje, o que eu quero falar hoje, não é simplesmente trazer-lhes histórias, ou evidenciar a morte, né? Nós somos da vida, nós combatemos a morte, apesar de que todos nós passaremos um dia, se o Senhor não vir nos buscar até, passaremos pela morte. Ela é apenas uma passagem, ela é apenas um ingresso para aquele que já entregou sua vida a Cristo, um ingresso para a eternidade. E como cristãos, como evangélicos, enfim, nós entendemos a morte realmente como essa passagem. Passamos para a eternidade. E também entendemos, diferente do que a cultura a asteca e maia entendia, de que nesse dia os mortos vinham para visitar os vivos, e talvez alguns aqui, né, os mais antigos talvez, eu não me considero antigo, mas eu ouvi essas histórias quando criança, de que no dia dos mortos, os mortos realmente voltavam para a terra, faziam procissões, enfim, e a minha mãe, não sei por que cargas d'água, me contou essa história, e disse, olha, você tem que dormir, porque se você ficar acordado até a meia-noite, você vai ouvir a procissão passar na rua. E diz que uma mulher, ela ficou lá e escutou, acendeu uma vela, foi na janela e ficou vendo, e aí passou uma procissão e a sua vela apagou. Uma mulher saiu de lá, trouxe uma vela para ela não ficar no escuro, e no outro dia aquela vela era um osso. Aí eu ouvi isso. Como é que alguém dorme depois disso? Mesmo que eu quisesse dormir, era impossível. E como não tinha relógio, como não tinha nada, eu estava no escuro, só fiquei pensando, meu Deus, deve ser meia-noite, deve ser meia-noite, deve ser meia-noite, daqui a pouco eu vou escutar um negócio, daqui a pouco, pânico, né? Então contava-se histórias assim,
na época que os mortos voltavam. E que os mortos voltavam, visitavam os vivos e, né, dentro da cultura mexicana, eles inclusive faziam altares, botavam coisas que lembravam a pessoa, botavam até comida que a pessoa gostava, porque eles entendiam que ela vinha para visitá-los e poderia ali comer daquela comida que depois tornava-se espiritual. É uma confusão de coisas, mas enfim, essa é a essência. Como cristãos, o que é que nós pensamos disso? O que é que nós pensamos? É que não importa o dia, as pessoas importantes da sua vida, que passaram pela sua vida, sempre serão carregadas na sua memória. Não é necessário um dia para isso. Como não é necessário um dia das mães ou dos pais para você lembrar de pessoas que são importantes na sua vida. Pessoas que passaram, pessoas que cumpriram seu propósito na terra e se foram. Nós entendemos assim. Outra coisa que entendemos é que uma vez que nós morremos, estamos no Senhor. Hebreus diz que está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, significando dizer que, enquanto vivo, eu decido se eu quero ir para a morte eterna ou para a vida eterna, para a perdição ou para a salvação, e de que depois que eu parto para a eternidade, eu estou nela, e eu não volto mais, e eu não tenho mais contato, e eu sei que é gostoso, é aconchegante para o coração, quando alguém muito próximo da gente parte, pensar de que essa pessoa olhará por nós. Mas se você aprofundar-se um pouquinho mais nesse pensamento, você vai ver que isso seria uma tragédia. Porque dizemos, e a Bíblia nos diz, que então parte para um descanso. Que descanso você teria se você morresse e continuasse vendo tua família? Pensa que terror, né? Isso seria o próprio inferno. Eu morro, e aí eu estou lá olhando meus filhos, fazendo tudo errado. Eu vou dar um peteleco, mas não posso. Aí, morri, minha esposa jovem vai casar com outro. Ah, meu amigo, isso ia se tornar um inferno. Você entende que às vezes nós queremos de alguma forma criar alguma coisa para a proximidade, mas nem biblicamente. E esse nosso Deus de amor e de bondade não faria isso, porque isso realmente seria uma condenação eterna. Partimos dessa vida, e se estamos perdidos, estamos perdidos, e se estamos salvos, estamos aguardando a grande redenção no Senhor. E um dia, se você começar a frequentar o Start, você pode aprender um pouquinho mais a respeito disso. Quinta-feira, 19h30, deixa anotado aí. O que eu quero falar então? Vou ilustrar lendo um texto bíblico que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versos 1 a 6, que eu quero compartilhar com você. Apocalipse, capítulo 3. Se alguém de repente tem a sua Bíblia, né, está lá no final, é o último livro da Bíblia, Apocalipse. Se você está no seu aplicativo ou vai acompanhar aqui, o texto que eu tenho diz assim, Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes, e caminharão de branco comigo, enquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante do Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gosto muito do começo desse texto, porque ele diz: você tem nome de que vive, mas estás morto. É um pouco assustador, eu entendo, porque temos nome de que vivemos, somos chamados por vivos. Você olha para o lado e você vê alguém vivo.
aparentemente. Não que você precisa ter medo, não tem nenhuma alma penada aqui. Eu só estou dizendo de que nós consideramos uns aos outros como vivos. Assim como a igreja de Sardes assim também pensava. Somos vivos, estamos fazendo boas obras, estamos lutando aqui pelo evangelho, estamos fazendo isso, aquilo, aquele outro. Mas daí a palavra de Jesus vem e diz para ele: você tem só nome de quem está vivo, mas você morreu. E quando ele diz assim, eu não achei tuas obras perfeitas, quando é que a gente diz que eu não achei perfeito algo? Quando alguém fez algo bom, mas não é perfeito. A igreja deve fazer o bem, mas às vezes nós caímos no erro de achar que somos perfeitos. Caímos no erro de achar, como pessoas físicas, dentro do teu casamento, na tua vida pessoal, na tua comunhão, que somos perfeitos naquilo que fazemos. E às vezes até porque o nosso padrão de comparação é o outro. E daí achamos, não, eu sou muito melhor do que fulano. Olha só, eu estou muito bem. Sardes pensava dessa forma, a igreja de Sardes, o anjo da igreja, o pastor da igreja. E aí Deus fala com ele assim, cara, você só tem nome de quem vive. E quando a gente fala sobre ter nome, isso nos remete também à questão de reputação. A gente não diz isso, aquela pessoa tem nome, ou fez um nome fazendo isso. Reputação. Tem muita gente que apenas está vivendo da reputação. Criou uma reputação, então olhamos e aparentemente, uau. Mas só tem nome de vivo. Porque de verdade o Senhor que está olhando, e veja, Deus vê diferente de nós. Ele percebe que nós já morremos. A reputação é a fama de uma pessoa, é o que os outros podem achar que ela é. Agora existe algo que é essência, e é chamado de caráter. Caráter e reputação são duas coisas diferentes. Tem vezes que nós começamos a criar uma reputação com determinado caráter, mas depois o caráter vai embora, e a reputação fica por um tempo ainda, e vivemos apenas da reputação, como essa igreja vivia, ou como esse pastor de igreja vivia, apenas da sua reputação, enquanto seu caráter já tinha ido embora. E o caráter, sendo a essência real da pessoa, é o que Cristo vê, porque Ele vê o nosso interior, e Ele não pode ser enganado por aquilo que está fora, porque Ele mira aquilo que está dentro. Quando nós estamos numa sociedade, as pessoas olham e podem nos julgar por aquilo que nós aparentamos ser, mas de verdade, o que Cristo vê, e o que Cristo vê também é o que nós vemos. Nós vemos muitas vezes como nós estamos, mas ainda estamos escondidos por trás da nossa reputação, do nosso nome de vivo. Mas já foi, já passou. Fora de que nós vivemos num mundo que nós podemos dizer que apesar da fantasia, né, apesar de tantos filmes assim, talvez nós estejamos vivendo a maior onda zumbi de todos os tempos, de mortos vivos, de Walking Dead, de mortos que andam. E não estou falando nem daquele morto bom, que quando a gente olha para a Bíblia diz que nós temos que morrer para o pecado, né? Morrer para o mundo, para viver para Cristo. Essa é a parte boa da morte, quando eu realmente morro para a minha velha criatura. Mas não estou falando disso, eu estou falando de realmente aparentarmos ser vivos, aparentarmos de que está tudo bem, aparentarmos de que eu estou nas minhas plenas faculdades, no meu pleno amor, quando de verdade muita coisa já morreu dentro de mim. Enquanto a morte física é algo muito determinante, né? Eu estou vivo, morreu, acabou. A morte espiritual me parece que ela vai acontecendo, e me parece que vai morrendo coisas em nós. Nós vamos deixando morrer. Podemos deixar morrer a nossa espiritualidade. E perceba, quando você já não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de buscar a Deus, você não tem mais vontade de vir à igreja, você não tem mais vontade de estar com os irmãos, alguma coisa foi morrendo dentro de você. Nome de que vives, mas estás morto. Já não tenho mais aquela gana de lutar pelas coisas, já não tenho mais os sonhos que eu tinha antes. Tinha alguma coisa que te tornava vivo. Não, porque eu vou fazer isso, cheio de projetos, de sonhos, mas alguma coisa aconteceu, e você não consegue mais.
sonhar. Mortos não sonham. Hoje era para ser o dia apenas daqueles que passaram por essa vida e já foram para a eternidade. Mas talvez seja o dia de muita gente, porque estão mortos. Porque deixaram áreas da sua vida morrer. Deixaram áreas da sua vida ir embora. Não consegue mais ser aquela super mãe que era, porque isso morreu. Sabe aquele paizão que chegava em casa, queria ver o caderno dos filhos, abraçavam, morreu. Não sente mais o desejo disso. Não sente mais o desejo pelo cônjuge. Não sente mais o desejo de estar presente onde seus irmãos estão. Coisas que vão morrendo. E nós vamos dizendo, está tudo bem. Está tudo bem. E chega um momento em que nós não temos mais nada vivo em nós, porque tudo se foi. A característica de alguém que está morto é porque o morto não sabe que está morto, ele já morreu. O melhor filme que ilustra isso é aquele filme com Bruce Willis, né? Sexto Sentido. Engana a gente também, né? Passa um filme inteiro parecendo que está vivo, mas na verdade está morto. Cara, tem gente que passa pela vida assim, achando que a vida é simplesmente isso que você está vivendo, mas nunca teve um encontro real com Cristo, a vida verdadeira. Nascemos dentro de um mundo e estamos presos dentro de um sistema que diz, você tem que trabalhar muito, ganhar bastante dinheiro, formar uma família, e então sustentar essa família, deixar uma herança, sei lá, para os seus filhos, e partir dessa vida, deixando algum tipo de legado, enfim, e a vida foi só isso para você. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós entendemos que a vida é muito mais do que isso. Você nasceu por um propósito de Deus. E o propósito para o qual você nasceu, não foi apenas para fazer o que todo mundo faz, foi para fazer algo único, que só você pode fazer. Por isso que você é diferente do seu irmão que está do seu lado. Por isso que você é diferente do irmão gêmeo que nasceu no mesmo ventre. Você é diferente, e você é diferente, porque Deus tem um chamado diferente para você. E às vezes passamos uma vida inteira e não entendemos que estamos mortos. E é por isso que não temos motivação para tanta coisa. E precisamos, e isso que é o aleluia, né? Isso é o que é o bom da questão espiritual que nós estamos falando. Porque o morto, acabou. Você pode chegar para ele e dizer assim, cara, você morreu, não vai adiantar de nada. Mas aqui, Jesus está falando com um anjo da igreja, diz assim, você tem nome de que vive, mas tu estás morto. Mas ainda há esperança para aquele que está morto. Ainda há uma esperança, quando espiritualmente algumas coisas morreram em nós. E por que a esperança? Porque a voz de Jesus Cristo é escutada até mesmo por quem morreu. Pastor, o filho da viúva de Naim estava morto, indo para ser enterrado. Jesus toca neles, menino, levanta-te, e entregou para a mãe dele. Ele escutou lá do mundo dos mortos, onde ele já estava, e voltou para sua mãe. Lázaro, 4 dias, já estava na eternidade, quando escutou a voz de Jesus dizendo, Lázaro, sai para fora. Ele saiu da morte e veio para a vida, porque a voz de Jesus Cristo pode ser ouvida até por quem está morto. Por isso que mesmo que você esteja morto, se uma fagulha acender dentro de você hoje, uma fagulha de fé, de esperança, de amor, a partir disso a palavra já diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, vai viver. Jesus está falando com o anjo da igreja que está em Sardes, e mesmo dizendo, tu está morto, ele diz, ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque a morte tem o poder de gerar morte. Por isso enterramos os nossos mortos, porque morte gera morte. Você não deixa nada morto em sua casa, não dá, porque ela contamina. E é por isso que quando parte do nosso corpo gangrena, morreu, você precisa arrancar. Porque se você não tira aquela parte que está morta, essa parte vai contaminando o restante que está vivo. E vai contaminando a ponto de matar o corpo inteiro.
inteiro. E é por isso que as coisas começam com uma morte da motivação. Ai, morreu minha motivação. Ai, morreu o meu desejo de fazer tal coisa. Ai, eu até tinha um sonho de um dia trabalhar no ministério, mas morreu. Ai, eu até queria um dia fazer tal coisa, mas morreu. E vai morrendo. E perceba, quando começa a morrer uma coisa em você, tem um poder de começar a matar o resto. Vai morrendo os seus sonhos. Daqui a pouco dos sonhos começa a morrer tua realidade. Porque teu sonho era o casamento que você teve. Mas daqui a pouco você permitiu que outros sonhos morressem e eles contaminaram agora a tua própria realidade. E você não consegue mais alimentar o que você pediu tanto a Deus. O teu relacionamento não consegue mais. E ele começa a adoecer e ele começa a morrer. Os filhos. E a gente diz, eu daria a vida por meus filhos. A gente não dá nem tempo, quanto mais a vida. Não conseguimos mais entregar, porque entramos num piloto automático. E então foi morrendo, sabe, aquele pai que você sonhou ser, aquela mãe que você sonhou ser. Vai morrendo coisas dentro de você, e você vai se permitindo. E daqui a pouco a gente só diz assim, é que eu estou tão cansado. É que eu estou tão cansada. É que é tudo tão difícil. E vai morrendo em partes. Partes vão morrendo. Morre as pernas e você já não anda mais. Morre os teus braços e você já não abraça mais. Daqui a pouco morre todo o teu sistema fonador e você não fala mais. E você não ora mais. E você não diz mais o quanto ama. E aos poucos vão morrendo coisas em nós. E eu entendo de que algumas coisas morrem porque foram feridas. Mas se você não trata, se você não cuida, se você não busca, aquilo que estava ferido, morre. E morrendo aquilo, vai morrendo o resto. Então hoje sim, a palavra foi de confronto, por quê? Porque enquanto muitos estão levando flores para os que já partiram dessa vida, e eu entendo e respeito, porque é um ato de respeito, não estou falando nada contra isso, por favor, cada um entende da maneira que for, mas tu entende que às vezes nós temos uma devoção tão grande, e não temos o cuidado conosco, porque levamos flores para os mortos, mas não levamos flores para quem está vivo. Somos capazes de tirar um tempo para cuidar de um sepulcro, e não tiramos um tempo para cuidar da nossa casa. Tiramos um tempo para chorar e lembrar de quem partiu, e não conseguimos tirar um tempo para pensar em quem está vivo, e pode ser que esteja morrendo ao nosso lado. Dia dos mortos. Quem de verdade morreu? Porque pode ser que você esteja chorando por alguém que está muito vivo ao lado de Cristo, vivendo o melhor tempo, passou dessa realmente para melhor. Não são todos que têm essa dádiva, né? Mas aqueles que escolheram bem em vida. Agora você e eu temos a chance de fazer a diferença. Pode ser que estejamos mortos, e além de mortos, estamos gerando morte, porque estamos tão desgostosos da nossa vida, que não apenas nos contentamos em ver quantas coisas morreram em nós, mas começamos a matar as coisas que estão vivas nos outros também. Morte gera morte. Começamos então a agir mais por instinto, porque ganhamos certas coisas da vida que nos fazem pensar. O Evangelho chega na nossa vida e nos faz pensar. O Evangelho chega na nossa vida e ele nos dá um upgrade. Ele nos faz ver a vida diferente. Então quando os ataques vêm, a gente ora, busca Deus, e Deus age através da nossa vida. Mas se nós deixarmos isso morrer, nós voltamos para o básico, voltamos para o instintivo do ser humano. E o instintivo do ser humano é só nós olharmos um mundo sem Deus. É guerras, é um contra o outro, é devolvendo na mesma moeda. Quando a morte chega, nós começamos a nos assemelhar com aquilo que um dia nós fomos. Não respeitamos ninguém, não pensamos no outro antes de falar, saímos machucando tudo. Por quê? Porque morreu um estado novo que nós tínhamos ganhado, e nós voltamos à velha base,
de uma chamada vida. Morte traz ausência de sentidos, insensibilidade. O morto não sente. Você pode bater no morto que ele não vai responder nada para você. O morto é insensível. O morto não ouve, o morto não vê. E é por isso que a Bíblia diz: existem entre vós fracos, doentes, muitos que dormem. E essa palavra dormem na Bíblia muitas vezes assemelha-se à morte espiritual. E essa morte por quê? Porque já viu? Vem na igreja toda quarta, sai da igreja cometendo os mesmos erros de sempre. Vem na igreja, absorve uma palavra e em cima da mesmíssima palavra comete erros. E entenda, se Deus muitas vezes te manda uma mensagem, pode ficar atento, naquela semana alguma coisa relativa àquela mensagem vai acontecer, porque Deus sempre envia a mensagem certa para o tempo certo da nossa vida. Então quando Deus está falando aqui a respeito de morte, é porque hoje, quem está me vendo online, quem está aqui hoje, provavelmente, ou está sendo ameaçado por algo que está morrendo, ou porque alguma coisa já morreu na sua vida, ou talvez eu esteja falando para você, que está como o anjo da igreja de Sardes, com o nome de quem está vivo, mas que já morreu. Eu tenho o nome de um casamento vivo, mas meu casamento já foi. Eu tenho o nome de uma empresa viva, mas ela já foi. Eu tenho o nome de sonhos e de tantas coisas que aparentemente estão vivos, mas já morreram. Mas se você está ouvindo a voz de Cristo hoje, ela atravessa o mundo, o submundo, ela atravessa tudo, e ela chega até o local da morte, e ela ressuscita os nossos sonhos, ela ressuscita você, ela te levanta de novo, e através da palavra de Deus, nós temos uma chance de fazer com que esse dia apenas sirva para nós nos lembrarmos da dádiva da vida que Deus nos entregou. Aleluia. Me faz pensar que quando eu faço uma comparação, depois de um determinado tempo nas comemorações, e que até hoje se fazem, do Dia de los Muertos, eles colocam fotografias, porque acreditam que enquanto a pessoa é lembrada, ela não é destruída no mundo espiritual, que mesmo no mundo espiritual ela fica viva, mas que quando ela é esquecida por quem está vivo, essa pessoa não tem mais como voltar ao mundo dos vivos no Dia de los Muertos, e mesmo lá onde ele está, ele se desvanece, e ele deixa de existir, a mesma sua alma. Isso é uma crendice, certo? Então eles colocam fotos nos altares, para que a pessoa seja lembrada. Trazendo para nós, quando nós deixamos de ser lembrados, de alguma forma nós também deixamos de existir. E se você está aqui hoje, é porque alguém não esqueceu de você, e não tirou a tua foto de algum altar, mas colocou o teu nome em um altar. O teu nome constantemente está no altar de oração de alguém. Alguém tem orado por você, alguém tem clamado pela tua vida. Você não é esquecido, aleluia. Eu me lembro de certa vez, que eu estava afastado completamente dos caminhos de Deus, vivendo uma vida dissoluta, e aí eu estava passando por um local onde tinha um culto familiar, e eu tinha que buscar alguém que estava ali. Então eu parei, e eu entrei no finalzinho daquele culto, fiquei ali, era um culto familiar, sabe aquele cara que está afastado de Deus, tudo que ele não quer é ser visto por ninguém, então ele fica lá no fundo assim, né? Não que os irmãos do fundo estão, né? Não tem nada a ver, né? Ou estão, não sei, Deus está falando alguma coisa, né? Vai que... E naquela noite um pastor de São Paulo, que nem me conhecia, nunca tinha me visto na vida, ele disse assim: moço, não sei da tua vida. Daí eu fui primeiro, ufa, não sabe da minha vida, que bom. Não sei da tua vida, mas quando você entrou aqui, eu pude perceber, e o Senhor me revelou, o quanto Satanás já quis tirar a tua vida, o quanto coisas se levantaram para que você morresse, porque Deus tem planos na sua vida. Eu estou falando de um garoto de 18 anos na época, 17 anos,
o quanto Ele quis tirar a tua vida, mas ao mesmo tempo eu via como uma roda ao teu redor, como uma redoma de fogo ao teu redor. E o que eu posso entender disso, que o Senhor fala ao meu coração, é que tem alguém que constantemente ora pela sua vida, te protegendo, pedindo ao Senhor que te proteja, pedindo ao Senhor que guarde a tua vida, para que um dia se cumpra os propósitos dEle em você. Eu não sei se é a tua mãe, eu não sei se é a tua avó, e quando Ele fala isso, era exatamente as pessoas que oravam por mim, pessoas que não desistiram de orar, porque enquanto eu já estava morto nos meus delitos, enquanto eu estava morto nos meus propósitos e desistindo, ainda havia uma centelha de vida na minha vida pessoal, mas eu não havia sido esquecido, e no altar de Deus o meu nome estava lá, estava alguém citando o meu nome, estava alguém dizendo: Senhor, eu estou orando pelo Jota, Jesus, eu estou orando pelo meu filho, Jesus, estou orando pelo meu neto, eu não aceito ele longe dos teus caminhos, e por mais tempo que eu possa ter ficado longe, se eu estou pregando aqui, é para dizer para você que a oração tem poder, que se você não desistir de orar, vai acontecer, se você não desistir de colocar no altar, vai acontecer um milagre na vida de alguém. Se coloca de pé comigo, aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.